Quero convidar você a ler comigo o Salmo 42. Eu estava sentado aqui e, na verdade, eu havia decidido no meu coração continuar falando em Hebreus capítulo 11. Mas sabe, vida, quando você falava sobre orar e adorar mesmo nos piores cenários, mesmo quando as coisas não vão tão bem, parece que como que uma flecha, o Espírito Santo de Deus me conduziu ao Salmo de número 42. E eu quero pensar sobre algumas verdades desse Salmo, que falam justamente sobre como adorar quando as coisas aparentemente vão de mal a pior. A gente vive numa época onde tudo que nós queremos ou tudo que nós fomos treinados foi para, de alguma forma, disfarçarmos as nossas dores, nossas tristezas e nossas angústias. Especialmente nessa época em que a gente vive numa era onde é a era do espetáculo, aonde se você fizer, mas não postar, você não fez. Eu quero dizer para você que está indo para a academia, que se não postar, o músculo não cresce, saiba disso. E nem tudo que a gente posta é verdade. Um dia desse, por exemplo, eu fiz uma postagem com o Arthur. A gente teve uma corrida do Conexão. E primeiro eu postei uma foto correndo, da gente extremamente numa posição... Usain Bolt, obrigado. A gente estava ali vibrando, totalmente molhados. E alguém olharia e diria suor. E eu digo a você, água mineral. Com R$2 nós ficamos completamente ensopados. E depois a gente foi para uma lanchonete que tem aqui na cidade. Muita gente fala mal dessa lanchonete. Mas eu tenho um princípio que me acompanha sobre essa lanchonete há muito tempo. Se você observar, o símbolo dela sempre está no alto. Você vai andando pela rua, sempre está no alto. Se está no alto, irmãos, vem de Deus. E eu olho e tenho que declarar que eu amo muito tudo isso. Louvado seja Deus por isso. Mas sabe, parecia que a gente estava malhando, mas na verdade, depois parecia que a gente estava lanchando. E eu não lanchei, ele sim. A gente vive essa época onde a gente vive, às vezes, até invejando a vida do outro, vive invejando a história do outro, vive invejando o relacionamento do outro, vive invejando a família do outro. Porque é a sociedade do espetáculo. É a sociedade onde você vai tirar uma foto e todo mundo tem um lado melhor. Ontem eu estava com uma pessoa lá em casa, eu fui tirar uma foto. E ele falou assim, meu lado melhor é o outro. Eu tirei e não vi nenhuma diferença. Mas todo mundo tem um lado melhor. É o de dentro, o lado melhor é o de dentro. Você, antes de publicar uma selfie, você tira 700 fotos. Eu estou incluindo agora, quando a gente começar curso de noivos aqui na igreja, eu vou fazer um módulo só para os homens, sobre como tirar uma foto. Porque você, para tirar uma foto da sua noiva, namorada ou esposa, você tira 400. E todas ela vai dizer, essa foto, eu estou horrível, né? Eu estou horrível nessa foto. O homem não sabe tirar uma foto, mas você vai dar, Débora, um curso de fotografia. Todos os namorados, maridos e noivos se matricularão e essa reclamação vai zerar, em nome de Jesus. Você já aprendeu, Jorge? Não, Jorge... Obrigado, Elisa, entregar ao pai assim. Mas a gente sempre tenta mostrar o nosso lado melhor. Mas a grande verdade é que nem sempre nós estamos no melhor dos dias. Nem sempre, como disse a vida, a ansiedade vai embora. Nem sempre a enxaqueca desaparece. Nem sempre as coisas estão tão legais. E se existe uma coisa que eu acho interessante no livro de Salmos, é que no livro de Salmos, o salmista, ele tratava diante de Deus tanto os seus sucessos, a sua felicidade, a sua alegria, como a sua infelicidade. Você vai encontrar o salmista
Por exemplo, no Salmo 23, dizendo que bondade e misericórdia do Senhor o seguirão. Mas você vai encontrar o salmista no Salmo 22 declarando assim: Deus meu, por que tu me desamparaste? Você vai encontrar o salmista falando das maravilhas da palavra de Deus no Salmo 119, mas quando você vai lá para o Salmo 4 ou Salmo 3, você vai ver o salmista irado, dizendo assim: Senhor, arrebenta com os dentes dos meus inimigos, quebra o queixo deles. Você chega no Salmo 137, o salmista está dizendo: ó filha da Babilônia, feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles na pedra. Talvez os salmistas sabiam de algo que eu e você precisamos relembrar. Algo que está no Salmo 103, quando a Bíblia diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo significa não deixar nada de fora. Eu bendigo, eu adoro ao Senhor com a minha alegria, com a minha tristeza, com as minhas vitórias, com as minhas derrotas, com os meus momentos em que eu venço o pecado, mas também nos momentos em que por ele eu sou derrotado, com os meus picos de euforia, mas também com os meus momentos de depressão, com a minha raiva, com a minha ira. Eu coloco tudo diante do Senhor. E talvez uma das grandes dificuldades dos nossos dias resida na nossa incapacidade de colocarmos a totalidade do nosso ser diante do Senhor. Nós temos aquelas áreas em que nós entregamos para Deus, mas temos aquelas outras em que nós mesmos queremos cuidar delas. E eu preciso lembrar a você que com Deus é tudo ou nada. Ou está tudo no altar, ou nada está no altar. E aqui o Salmo 42, ele vai falar sobre um momento difícil na vida do salmista. E eu quero ler esse salmo com você e fazer algumas observações nele. A Bíblia diz assim, Salmo 42: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, e eu peço que ela encontre um lugar nas nossas vidas. E peço que o Senhor ministre aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, e uma das coisas que eu gosto do livro de Salmos, é que o livro de Salmos é o livro da Bíblia que em sua totalidade, ou em quase toda a sua totalidade, ele é escrito na primeira pessoa. Ele é um livro que fala das experiências que pessoas comuns, como eu e você, vivenciaram na presença e na companhia de um Deus que é simplesmente incomum. E aqui nesse salmo, nós vamos encontrar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas realidades
que eventualmente eu e você somos visitados por elas. O salmista começa a falar de um sentimento de anseio por Deus, um sentimento de abandono, um sentimento de desespero, talvez até mesmo uma crise depressiva, quando ele vai dizer no verso de número 3, que as suas lágrimas têm sido seu alimento dia e noite. Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida tão agônicos, tão difíceis, que tudo que você conseguiu fazer foi chorar, chorar e chorar. Tudo que você conseguiu fazer foi derramar lágrimas. Você não conseguia falar e alguém dizia o que está acontecendo, você não conseguia articular palavras. Alguém te chamava para sair, você não tinha força para sair. Alguém te chamava para se divertir, você não tinha coragem para se divertir. Alguém dizia, abre o coração comigo, e você não conseguia confiar. Tudo que você conseguia fazer era chorar. Eu me lembro que alguns anos atrás, no início do meu ministério pastoral, eu encontrei com um rapaz que no período de 3 meses ele perdeu o pai e a mãe, 3 irmãos. Moravam ao lado da igreja onde eu trabalhava. E eu fui visitá-los e um deles chegou para mim e disse assim, pastor, eu não sei o que eu faço, 3 meses, perdi meu pai, perdi minha mãe. E aí começou a falar um monte de coisa, eu não sei nem por onde eu começo. Ele disse, nesse tempo, nem oportunidade de chorar eu tive. Eu falei assim, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é chorar. E aquele rapaz ficou ali algumas horas. E eu passei algumas horas com eles. E tudo que eles faziam era chorar. Mas não para aí. O salmista vai falar ainda de um sentimento de afronta. O texto vai nos dizer, no verso de número 3, me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? No verso de número 9, ele se apresenta como alguém oprimido pelo inimigo. No verso de número 10, ele vai falar de que ele era alvo de zombaria dos seus adversários. Ora, há um quadro depressivo possivelmente depressivo, que é agravado pela atitude de zombaria, de afronta, de desprezo daqueles que estavam à sua volta. E talvez não tenham sido poucos os momentos em que você se sentiu assim, pisado. O coração dele ainda era dominado por um momento onde as coisas já foram melhores. Verso 4 ele diz, eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Eu já disse aqui, quero repetir, todos nós temos 2 coisas no passado, irmãos. Nós temos as dores do passado, as feridas do passado. E quando você resolve morar na dor do passado, você está declarando que Deus não tem poder, não tem remédio para a sua dor. Que o teu destino é chorar, chorar, chorar e chorar. Mas todos nós também temos as alegrias do passado. Todos nós temos um momento da vida em que talvez nós já tenhamos sido mais felizes, e quando nós ficamos presos às alegrias do passado, de alguma forma, nós estamos passando um atestado para Deus, dizendo assim, Deus, tudo de bom que o Senhor tinha que fazer na minha vida, o Senhor já fez. E eu quero dizer para você que eu creio num Deus que tem cura, e eu creio num Deus que tem novidade para as nossas vidas. Sentimento de saudade. Eu conduzia o povo em tempos de adoração. Era como se ele se olhasse no espelho e não se reconhecesse na figura que ele estava enxergando. Eu não sei se você já passou por isso. Em algum momento em que você se ouviu, se viu e falou, essa pessoa não sou eu. Esse bagaço não sou eu. Isso não corresponde com a minha realidade. Que dia difícil. Que tempo difícil. Mas nesse momento, irmãos,
em que ele percebe que as coisas vão indo de mal a pior, e isso se torna muito claro no verso de número 7, quando ele diz que um abismo chama um outro abismo. E aí é aquela história, né, de que nada está tão ruim que não possa piorar. No meio disso tudo, o salmista faz uma declaração duas vezes, tanto no verso de número 5, quanto no verso de número 11, que eu gostaria de convidar você a analisar essa declaração. No meio e no final do seu relato, ele faz a mesma declaração. Na versão mais antiga diz assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Quando olho para esse texto, três coisas me chamam a atenção para essa declaração. Primeira coisa, é que existem momentos, irmãos, que você precisa ter uma conversa com você. Você precisa ter uma conversa com a sua alma. Eu não estou falando para você falar sozinho não, tá? Tem hora que se você ficar só ouvindo a sua alma, sem doida. Tem hora que você tem que puxar o assunto. Tem hora que o terço está no canto e as ondas vão crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo. E aí vai me dando apavoramento, vai me dando medo, vai me dando desespero, vai me dando ansiedade, vai me dando inquietação. Sabe aqueles momentos em que você está de braços cruzados, vendo a maré subir? Você vai falar assim: rapaz, não vai dar para mim não. Bem, nessa hora você precisa parar e ter uma conversa com você, puxar o assunto. E o salmista puxa o assunto e diz assim: por que você está abatida, minha alma? Agora você vai parar de falar comigo e eu vou falar com você. Agora você vai parar de ditar as regras e começar a dizer que estão zombando de mim. Vai parar de dizer que as pessoas estão dizendo onde está o meu Deus. Você vai parar de me alimentar com lágrima de dia e de noite. E agora sou eu que vou bater um papo contigo. E a primeira pergunta é: por que você está tão abatida? Às vezes, irmãos, nós precisamos nos perguntar se aquilo que nós estamos enfrentando, ou a reação que nós estamos tendo, é proporcional ao fato que nós estamos vivendo. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Quem convive mais de perto comigo sabe disso. Eu vou confessar, não deveria fazê-lo, mas eu vou. Eu sou dramático. Eu sei que ninguém nunca percebeu isso. Eu sou dramático. Hoje, eu quase fui para a UPA, porque a Malu me tirou do grupo. Quando eu abro o celular, culto da manhã abençoado, céu na terra, Deus visitando a igreja, primeira coisa que eu vejo no WhatsApp: Malu removeu você do grupo. Eu falei, aí eu já começo: me removeu por quê? Porque vai ter alguma treta no grupo, vão falar de mim. Não tem voluntário, porque o pastor não se esforça, porque o pastor não... Quer dizer, é porque o pastor, papapá, e é o pastor. Aí eu falei, não, peraí, a palavra está comigo, você fique quieto agora. E aí eu sou dramático. Depois ela me colocou novamente no grupo. Eu só não sei o que aconteceu nesse intervalo. Sandro, me empresta o seu celular, caso você não tenha apagado as mensagens, para eu saber o que aconteceu neste interregno. Eu sou dramático, irmãos. E às vezes, eu tenho reações que são desproporcionais ao momento que eu estou vivendo. Às vezes, eu tenho um apavoramento, uma ira, uma revolta, que é desproporcional ao fato. Por que está abatida, ó minha alma? Você alguma vez já se perguntou se isso que está roubando a sua paz, de fato vale a pena?
Irmãos, existem coisas, e é muito fácil falar, existem coisas que estão sob o nosso controle. Olha, eu e você podemos cuidar do nosso trabalho, mas não podemos garantir o nosso emprego. Então, eu vou focar naquilo que eu posso cuidar, que é o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor. O meu emprego já não depende de mim, não depende de você. E às vezes a gente precisa se perguntar se o desespero com o qual estamos alimentando a nossa alma, ele corresponde à realidade que estamos vivendo. Meu pai é um contador de histórias. E acho que herdei dele a capacidade de contar histórias. E papai, na infância, contava que um homem, um dia estava dirigindo o carro, o pneu furou, e ele precisava trocar o pneu, abriu a mala e foi procurar o macaco não estava lá. Uma estrada vazia, ele falou, meu Deus, onde é que eu vou arrumar um macaco a essa hora? E ele olhou no alto da montanha, uma casinha com a luz acesa, ele falou, vou lá pedir um macaco. E ele olhou no relógio, era 11h50 da noite, ele falou assim, meu Deus, é essa hora, eu vou chegar na casa do camarada e vou pedir um macaco. Ele vai estar dormindo, eu vou acordá-lo, vou incomodar o cidadão, ele vai me dar uma resposta atravessada, eu não sou de levar desaforo para casa. Aí eu vou responder para ele, ele vai me responder também, e o negócio vai ficar feio, porque briga entre dois homens nunca fica boa. Daqui a pouco a gente vai sair no tapa, e vai rolar morro abaixo, e o bicho vai pegar, e o cara foi ficando nervoso. Eu sei que ele, quando chegou na porta do cara, bateu assim, o cara abriu a porta e falou, pois não, ele falou, olha, quero te dizer só uma coisa, eu não quero o seu macaco, fique com o seu macaco para você passar bem. Pá, bateu a porta e foi embora. Por que está abatido a minha alma? Por que está abatido a minha alma? Por que está começando essa semana girando tão alto? Por que não vai dormir essa noite? Por que essa semana vai ser tão ruim? Por que o desespero está tão grande? Faça como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, na fila de espera de um milagre, mas vai caminhando e dizendo, eu sei que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aquela mulher não deixou que as circunstâncias falassem com ela, mas ela foi batendo um papo com a circunstância. Quando eu chegar lá eu vou ser curada, quando eu tocá-lo eu vou ser curada, quando eu tocá-lo eu vou ser transformada, quando eu tocá-lo algo vai acontecer. Por que está tão abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Segunda coisa que ele diz é o seguinte, espere em Deus. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia diz que eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Aqueles que esperam em quem? Que esperam em quem? Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Esperar no outro cansa. Eu vou lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Tire as suas maiores expectativas das pessoas. Tire as suas maiores expectativas de você e coloque as suas maiores expectativas em Deus. Uma vez, tem gente que pensa que ser pastor é fácil. Não é fácil, não. Quinta-feira eu falava aqui no secreto, foi uma benção, o nosso tempo de oração. Se você não está vindo, você está perdendo. Se você não vem porque não quer, eu quero crer que você está num lugar muito mais abençoado, muito mais cheio da presença de Deus do que o tempo que a gente passa aqui. Agora, se você não vem porque está estudando, porque está trabalhando, por questões econômico-financeiras, está tudo bem, mas não quero ir. Então, eu quero crer que lá o negócio está melhor do que aqui.
Terça-feira também. Vou aproveitar. Eu aprendi que o pastor tem que dar uma lavada na igreja, uma bronca na igreja, uma vez por mês, pelo menos, para o povo entrar no trilho. Se você não vem terça-feira porque não quer, eu quero crer que você está num lugar muito mais abençoado. Pronto, falei. Fecha parênteses. Mas, irmãos, na quinta-feira eu estava falando algumas coisas que eu já fiz nessa vida. Eu já trabalhei em comércio, já trabalhei no mercado naval, já fui professor de inglês, já me aventurei no mercado imobiliário, assessoria de um deputado estadual. Já fiz algumas coisas. Trabalhei com tradução, dublagem. E a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, nesses meus quase 50 anos... Não, obrigado, Ana Ruth. A única pessoa que aprendeu foi a Ana Ruth. Porque, para você que nos visita, a gente tem um acerto aqui. Quando eu digo que tenho 49 anos, é para a igreja dizer não parece. Só a Ana Ruth falou. Então, eu vou dar mais uma chance. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz nesses meus 49 anos... Amém. Não parece como se fosse um amém, tá, gente? Você que nos visita. Não é chumbetagem, não é bajulação. É que todo mundo precisa de validação. É o momento que a igreja me valida e a minha autoestima sobe. Eu preciso disso. Então, uma das coisas, ou a coisa mais difícil que eu já fiz nesse tempo, é o ministério pastoral. Irmão, ser pastor não é fácil, não. Tem hora que é osso. Às vezes o pessoal vem e fala uns negócios comigo assim. Bota uma bomba no meu colo. E aí, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu falo... Se eu soubesse, eu estava aí, ó, dando palestra pelo mundo, já tinha escrito um livro. Estava fazendo uma live no meu iate agora. Cada situação, irmãos. Eu já passei por cada estreito. Cada estreito você nem imagina. Que tem hora que eu falo assim, ué, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz um negócio desse? E um dia, eu estava conversando com um pastor, e eu estava cansado de crente. Já cansou de crente? Eu também já cansei. Esse rapaz, eu não quero saber de crente, não. Parece que o povo aqui é mais enrolado. Aqui não. Em outras comunidades. Aqui, irmãos, os anjos se reuniram, tudo aqui. Se quando você não vê carro aqui na porta, é que o povo vem nas asinhas, tudo assim, ó. Quando dá 6h20, 6h25, é uma bateção de asa aqui nessa igreja. Os anjos chegando. Mas eu estava cansado de crente. Falei, rapaz. Um dia, eu pregando sobre comunhão. Vida em comunhão. Daqui a pouco alguém fala assim, pastor, corre no estacionamento, tem 2 irmãos quase saindo no tapa. Eu falei, eu não acredito. Eu acabo de falar para os caras viverem em paz, os caras estão saindo no tapa. Eu falei, não. Dá não. Não dá. E aí eu falei com o pastor, falei assim, rapaz, eu estou cansado desses crentes. E aí ele virou para mim e falou assim, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Ou a Bíblia está mentindo, ou você está esperando das pessoas erradas. Você está esperando do seu vice-presidente, do seu ministro de adoração, do líder das crianças, você está colocando a sua expectativa nos voluntários, você está colocando a sua expectativa aqui, acolá. Se a sua expectativa estiver nessas pessoas, você vai se cansar, você vai ficar doido. Mas se você esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. E ele disse, Tércio, o problema não está neles. Eu fui lá para desabafar, ainda levei uma invertida. O problema não está neles, o problema está em você. Você que está colocando a expectativa no lugar errado. Espera em Deus. Quem nunca vai te abandonar? Deus. Quem nunca vai te frustrar? Deus. Quem nunca vai virar as costas para você? Deus. Quem vai estar com você
te seguindo, te perseguindo com bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Deus, quem é aquele que se sua mãe e seu pai te abandonarem, vai te acolher no seu pavilhão? Deus. Então, eu não estou dizendo para você ignorar as pessoas, para você romper com as pessoas, mas o que eu estou dizendo para você é: coloque toda a sua expectativa em Deus. Alguém já disse: espere pouco de você, nada do outro e tudo de Deus. Espera em Deus. E ele termina o texto dizendo assim: pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos, irmãos, colocar uma ainda nas nossas vidas. Um certo escritor disse que o cristão ele vive entre o já e o ainda não. Tem coisas que Deus já fez na nossa vida, mas tem um monte de coisa que Ele ainda não fez. Tem situações da nossa vida que elas já foram vencidas, mas tantas outras ainda não foram. E eu e você vivemos o tempo todo entre o já e o ainda não. E eu quero convidar você a olhar para a vida dizendo assim: eu ainda o louvarei. Enquanto adoramos ao Senhor, sobretudo por quem Ele é, nós louvamos ao Senhor pelos seus feitos poderosos em nosso favor. E esse salmista que começa o salmo falando de tristeza, de amargura, de zombaria, de desamparo, ele termina dizendo assim: eu ainda vou louvar o Senhor. Irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente aprende a colocar uma ainda na nossa história, o Espírito Santo de Deus, ele planta em nosso coração uma convicção inabalável. Entenda isso, irmãos, uma convicção inabalável. Você não se torna um alienado, você não se torna um doido, mas você tem plena certeza que das coisas que Deus já fez e daquelas outras que Ele ainda não fez. Mas se eu digo que Ele ainda não fez, eu estou declarando: já já Ele vai fazer. Já já Ele vai fazer. Por que você está tão triste? Espere em Deus. Coloque uma ainda na sua vida. Eu não sei quando algumas coisas vão acontecer. E por favor, não me entenda mal. Deus não é simplesmente um realizador de nossos desejos e pedidos. A gente não tem um carrinho no céu como tem na Shopee, na Amazon, em outros lugares, na Shein, onde você vai colocando seus pedidos e no final do mês, a depender, você vai pagando e vai recebendo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de todas as verdades que estão aqui nessa palavra. Todas as promessas que estão aqui. Nós vivemos estas promessas entre o já e o ainda não. E quando você tira o ainda e fica só com o não, a derrota, o desespero, o desamparo, a desesperança vem morar dentro do seu coração. Comece essa semana dizendo: ainda não. Não aconteceu. Ainda não. Eu não sei em que momento você está, mas eu preciso desafiar você hoje a pegar o seu momento e ir à presença de Deus, tendo a plena convicção que Ele está atento à sua oração, está atento ao seu clamor, está atento às suas necessidades. E ainda não aconteceu. Mas nós cremos num Deus que vai fazer acontecer.
Vamos orar. Vou convidar você a ficar em pé por um momento. Eu queria só te fazer uma pergunta. Isso aí que está te perturbando, a sua reação é proporcional ao evento? Bate um papo com você aí. Não deixa só a circunstância falar contigo, não. Bate um papo com você. E fale diante do Senhor: por que está abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Reafirme o seu compromisso, dizendo assim: eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. E eu ainda o louvarei.